Você acredita em milagres? Ou você acha que os milagres só aconteciam na época de Jesus, na época dos profetas ou dos apóstolos? Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim: se Deus fizesse um milagre na minha vida agora, aí sim eu acreditaria nele? Por outro lado, eu até compreendo o questionamento que alguns fazem, se perguntando assim: por que eu não vejo mais milagres como os que eu leio na Bíblia? Será que Deus parou de fazer milagres? Será que os milagres eram apenas para aquela época? Será que somente os profetas, Jesus ou os apóstolos tinham esse poder? E é sobre esse assunto que eu quero compartilhar hoje nesse vídeo com você. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse tema, também entender como que Deus age. Mas eu já te adianto que sim, Deus continua fazendo milagres nos dias de hoje, porém muitas vezes de formas que a gente não percebe. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é um milagre. A gente pode definir um milagre como uma intervenção direta de Deus, algo que está além das leis naturais. É quando Deus age de forma extraordinária, deixando muito claro que Ele é soberano e tem poder sobre todas as coisas. Na Bíblia toda, a gente vê muitos milagres, e principalmente nos evangelhos. Nos evangelhos, a gente vê Jesus transformando água em vinho, curando cegos, ressuscitando mortos. E o que todos esses milagres que nós vemos ali revelam é que Deus é sim poderoso e soberano sobre tudo e sobre todos, mas que também Ele é compassivo. Ele se importa com cada um de nós. Nós vemos ali Deus fazendo milagres não para mostrar que Ele era soberano e poderoso, mas fazendo milagres por amor às pessoas, por se importar com elas. Os milagres sempre foram para o benefício do ser humano, mas será que somente essas coisas extraordinárias, sobrenaturais, são milagres? E quanto àquelas pequenas coisas que acontecem todos os dias e passam muitas vezes despercebidas? Aquele tipo de coisa que muitas pessoas, e às vezes até a gente mesmo, chama de coincidência. Será que isso também não são milagres? Ponto de número 2. Deus ainda faz milagres. Nesse ponto aqui eu quero dar algumas evidências bíblicas de que Deus ainda faz milagres hoje. O primeiro é que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, no versículo 8 o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ou seja, Deus continua fazendo milagres hoje, porque a Bíblia é clara quando diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então a resposta é sim, Deus continua fazendo milagres ainda hoje, porque a Bíblia diz que Ele não muda, Ele é o mesmo Jesus que curou os doentes, libertou os cativos, ressuscitou os mortos, expulsou demônios, é o mesmo dos dias de hoje. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A segunda evidência é que mesmo Jesus não estando hoje na terra em carne e osso, Ele nos deu autoridade para fazer milagres e maravilhas. No livro de Atos, por exemplo, ou nas cartas de Paulo às igrejas, a gente vê muitos milagres sendo feitos pelos discípulos de Jesus, pelos apóstolos ou pela igreja primitiva. E por quê? Porque Deus continuou fazendo milagres por meio dos seguidores, dos discípulos de Jesus. Todo discípulo de Cristo tem autoridade de fazer sinais e maravilhas. É por isso que ainda nos dias de hoje, a gente vê e escuta inúmeras histórias de milagres acontecendo, de pessoas sendo curadas de doenças sem nenhuma explicação médica, famílias sendo restauradas e até mesmo provisões financeiras de forma inexplicável. Eu tenho certeza que você já ouviu algum tipo de história assim, ou até mesmo que já até aconteceu com você, porque Deus continua fazendo milagres mesmo nos dias de hoje. Ele continua sendo o mesmo. Ponto de número 3. Por que nem sempre a gente vê milagres? A gente precisa entender que Deus age da forma que Ele quiser. Às vezes a gente está esperando Deus fazer algo grande e extraordinário, mas Ele simplesmente decidiu trabalhar de uma forma simples e silenciosa, porque nem todo milagre é espetacular. Alguns milagres acontecem nos bastidores da vida. Alguns milagres acontecem e a gente nem percebe que aconteceu. E por quê? Porque Deus age de maneiras diferentes, de formas diferentes e do jeito que Ele quiser. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A Bíblia está dizendo que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o
o amam. Então, muitas vezes o milagre está acontecendo no processo e não no resultado final. É por isso que eu falei que muitas vezes o milagre aconteceu e a gente nem viu, porque Deus age da forma que Ele quer e muitas vezes a gente está esperando algo extraordinário e Deus simplesmente resolveu agir de forma simples. Outra questão do porquê nem sempre vemos milagres é a falta de fé. Jesus disse em Mateus 13 que não fez muitos milagres na sua terra natal por causa da falta de fé. E isso nos ensina que a nossa disposição de crer, o nosso entendimento com base na palavra de Deus é fundamental para que a gente possa viver milagres e enxergar esses milagres acontecendo na nossa vida. Ponto de número 4. Os milagres diários que ignoramos. Eu não sei se você já parou para pensar na complexidade do nosso corpo ou na perfeição do ciclo da natureza. Pensa só na complexidade do nosso corpo, em cada batida do nosso coração, cada articulação do nosso corpo, cada veia, cada artéria, cada gestação, cada nascimento. Ou olha para a natureza, cada pôr do sol, cada rio, cada montanha, tudo perfeitamente no seu devido lugar. E isso em si, se a gente parar para analisar bem, é um baita de um milagre. Por isso que a Bíblia diz que a criação revela a glória de Deus, porque é algo tão complexo, algo que nenhum ser humano consegue fazer igual. A verdade é que o ser humano não consegue nem compreender muitas coisas ainda. Outra questão sobre esses milagres diários que a gente ignora é o cuidado de Deus nas coisas simples do nosso dia a dia. Quantas vezes você já não teve uma situação difícil e de repente algo inesperado aconteceu e resolveu o seu problema? Talvez você tenha até chamado isso de sorte ou de coincidência, mas pode ter sido a mão de Deus, o agir de Deus ali sobre a sua vida. Quantas histórias a gente não escuta por aí de pessoas que não tinham recurso nenhum, sem comida, sem dinheiro, numa situação precária, e no mesmo dia, após essa pessoa fazer uma oração, alguém foi lá, bateu na porta e entregou para ela ali uma cesta básica, dizendo que sentiu no coração de ajudar ela. E isso é um milagre de forma extraordinária, de forma espetacular. E isso é maravilhoso, porque isso mostra que Deus sim faz milagres ainda nos dias de hoje. Quinto ponto, o maior milagre de todos, a salvação. Eu sei que ver esse tipo de milagre extraordinário, espetacular, é algo maravilhoso e que nos faz a gente se sentir especial diante de Deus, faz a gente sentir que Deus realmente se importa conosco. Mas o maior milagre sempre será o milagre da salvação. Transformar um coração de pedra em um coração de carne, tirar uma vida do império das trevas e transportar para o reino de Deus, sempre será o maior milagre. O sacrifício de Cristo na cruz, que nos dá uma nova vida, que nos tira da morte, nos tira da condenação eterna, que nos dá a vida eterna, sempre será o maior milagre de todos. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: "Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, e esse é o milagre que está disponível a todos." Muitas vezes a gente está buscando um milagre extraordinário na nossa vida financeira, nos nossos relacionamentos ou na nossa saúde, sendo que talvez nem mesmo ainda experimentamos o milagre da salvação. A gente está querendo que Deus mude as coisas por fora, mas a gente não permite que Ele mude as coisas por dentro. A gente esquece que os milagres externos muitas vezes vão acontecer somente depois que a gente experimentar o milagre interno, o milagre da salvação. Somente depois que a gente se tornar filho de Deus, discípulo de Cristo e receber a autoridade que Ele nos deu. Somente depois que a gente deixar Ele mudar o nosso caráter, nos libertar do pecado e nos tornar cada dia mais parecido com Jesus. E para concluir esse vídeo, eu quero afirmar com toda a convicção do meu coração: Deus ainda faz milagres. Deus continua sendo o mesmo Deus poderoso, soberano, compassivo que nós lemos nas Escrituras. O mesmo Jesus que curou os enfermos, libertou os cativos, expulsou os demônios, é o mesmo dos dias de hoje. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que Deus abençoe a sua vida e nos vemos no próximo vídeo.